com grande honra, a gente pega esses vídeos dessas aulas, Mauro, e coloca também no nosso site para que os residentes possam assistir. Posteriormente, nós estamos fazendo um banco de aulas, De né? aulas. As aulas que nós damos com eles, mesmo presenciais, a gente grava no Zoom para deixar também com a intenção de compartilhamento com outros serviços, né? Legal. Então, eu vou te passar. Na verdade, a intenção é essa: criar uma grande liga virtual de anestesia, onde a gente possa complementar, né? Cada colega que tenha expertise, que queira compartilhar, possa fazê-lo. E, já que eu sempre falo, né? Compartilhar é multiplicar, nunca dividir, né? Exatamente, exatamente. Eu vou Você te fala tornar muito bem isso. anfitrião para você poder compartilhar a sua tela. Tem uma forma de compartilhar a tela aqui. Ótimo, isso aí. Apareceu? Apareceu o seu último slide. Está em tela cheia? Não, ainda não. Acho que Isso que dá problema. Não Não, está em mas tela cheia? primeiro você coloca em tela cheia, depois você para de compartilhar, bota em tela cheia no seu. Aí, na hora que você for escolher, você vai escolher o compartilhamento da tela cheia. Aí, ó, eu botei em tela cheia. Isso. Agora você vai no Share Screen e vai escolher a sua tela cheia para compartilhar. Eduardo também, nosso R1. Uai, cadê? Está aparecendo o que aí, Pablo? Não, você ainda não compartilhou a sua tela. O seu está em português? Está, né? Tá. Beleza, agora vai dar. Ok. Não, peraí, agora agora deixa eu ver se entra em tela cheia, né? Isso. Ótimo, beleza, perfeito. Tá? Entrou em tela cheia? Para te colocar a par, nós somos agora o grupo Cora Saúde. O Hospital Meridional, há alguns anos, começou a sua expansão, adquirindo alguns hospitais aqui do Espírito Santo e da Grande Vitória, né? Vila Velha, Cariacica, Serra, depois Vitória e em São Mateus, algumas horas daqui da Grande Vitória, ao norte do estado. E aí houve um investimento do Grupo HIG, criando a Cora Saúde, que agora presente em vários estados, Palmas, Fortaleza, Cuiabá, e com isso a gente está tentando, de alguma forma, unificar também condutas, são regiões diferentes, né? Relação com operadoras muito diferentes, relação, né, com o próprio estado. Aqui nós temos transplante cardíaco, renal e hepático. Provavelmente teremos transplante de medula também, assim que houver o término da nossa expansão. E temos os residentes que, alguns ficam conosco, estão trabalhando nessa expansão do serviço, né, já que o Hospital Equimentum, acreditação internacional, e a gente tem um esforço muito grande no desenvolvimento desses talentos, né? E eles sempre são bem-vindos a permanecer no grupo, não só conosco, mas também nas outras unidades. Isso é uma filosofia da instituição mesmo, né? Nós nos dedicamos a formar bons residentes e esperamos que eles atuem continuem isso para manter o mesmo padrão e conseguirmos manter a filosofia do serviço, né? Ou melhor, manter não, aprimorar a filosofia do serviço. Acho que essa é a intenção, que os novos cheguem para melhorar os nossos atendimentos. Nós já estamos já há algum tempo. Nós estamos aqui com a Letícia, o Eduardo, a Vitória e o Daniel. Falta o Lucas e o Paulo, né, nosso residente, o Vinícius, colega aí que entrou no convite, que eu deixei esse link aberto. Somos todos muito bem-vindos, né? E aí eu gostaria, Mauro, que você, o Lucas também entrou, que você se apresentasse, porque nada melhor do que nós mesmos para falarmos da
daquilo que nós gostamos e de quem somos, né? Para que os alunos te conheçam. Deixa eu só passar um recado aqui para uma cirurgiã. Só um instantinho. Bom, deixa eu falar. Não, que a dinâmica também, né? Se eles quiserem, eu acho que interromper, nós estamos entre amigos, né? Sim. Pedir essa gentileza, porque é um desafio para eles que estão aí do primeiro ao terceiro ano da residência. É um desafio para a gente, né, Paulo? Entendeu? Isso aí, eu vou te falar um negócio, cara. Essa questão do mercado de trabalho, isso está sendo uma dor de cabeça enorme pelo Brasil todo, né? Todo mundo que a gente conversa, por causa das transformações que o mercado tá sofrendo aí, né? E assim, eu fico muito feliz de ver que vocês estão em expansão, porque essa expansão vai possibilitar a vocês assim, uma permanência mais crescimento, permanência, né? Porque vocês já estão num grupo, e essa mentalidade que você está passando aí, de que você forma bons residentes para que eles possam continuar e desenvolver o serviço de vocês, isso é uma coisa essencial, né? Assim, me apresentando, meu nome é Mauro, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Sou diretor da Sociedade de Anestesia aqui do Rio de Janeiro já há uns 10 anos, mais ou menos. Agora estou como presidente da Comissão de Saúde Ocupacional da SBA, onde a gente tem, dentro do Departamento de Defesa Profissional, um núcleo de gestão do trabalho do anestesista, que é um núcleo onde a gente discute essas questões relacionadas a mercado de trabalho, ao trabalho propriamente. Nós estamos no 2º ano fazendo um curso, esse curso também está todo disponível na SBA, e todo mês nós temos palestras, seminários com bastante fundo prático, que discute a nossa realidade de mercado. Até na próxima quarta-feira, Pablo, eu te convido, nós temos um próximo webinar do NGTA, que a gente vai discutir empreendedorismo e inovação, em busca da excelência, né? Eu também sou corresponsável pelo CET do Hospital Naval Marcílio Dias e coordenador do programa de ligas acadêmicas da SBA. Então, assim, já gravei certamente dois podcasts com o Pablo, que faz um trabalho maravilhoso, né? E aí o Pablo me convidou para falar para vocês um pouco sobre o mercado de trabalho. Então, eu vou falar sobre o mercado de trabalho, a realidade que a gente vive, né? O que a gente vê, o que a gente discute no NGTA e o que a gente pensa sobre o futuro do mercado de trabalho. Então, eu vou falar sobre recursos humanos, sobre o mercado de trabalho em si e sobre as formas de trabalho. Aí, assim, o Pablo, fica à vontade se quiser interromper, porque assim, eu vou falar bastante coisa, mas assim, quem quiser interromper e sugerir ou perguntar, fica à vontade, tá? Isso aqui não é uma aula formal, apesar de parecer. Pois bem, mercado. Quando a gente fala em mercado, a gente tem sempre que pensar na lei da oferta e da procura. Tá? A lei da oferta e da procura rege toda transação comercial, toda transação de venda e compra. E o que nós fazemos é uma venda de serviços. Nós somos especialistas num serviço que a gente precisa vender. E precisa vender bem, né? E o mercado precisa do nosso serviço. Então, a gente precisa unir as forças com as forças de mercado para poder melhorar a nossa rentabilidade. Que é uma coisa que o próprio Adam Smith já dizia quando ele formulou a lei da oferta e procura. Ninguém trabalha em benefício do outro, todo mundo trabalha em benefício próprio. Todo mundo quer aumentar o seu valor de mercado, todo mundo quer aumentar o seu ganho financeiro, né? Então, assim, isso não é uma coisa antiética, é uma coisa que faz parte do mercado. Só que
nós temos que pesar esses dois fatores principais, né, que são os recursos humanos e o mercado de trabalho. Do ponto de recurso humano, nós estamos vivendo uma explosão do número de médicos. Se você vê o seguinte, em 1920, nós tínhamos 14 mil médicos. Hoje nós temos 500 mil médicos. A relação de médicos por 1.000 habitantes no Brasil, ela está acima do recomendado pela OMS. Hoje nós temos aqui no Brasil 2,38 médicos por 1.000 habitantes. Olha aqui nessa linha amarela o crescimento da relação médico por 1.000 habitantes no Brasil, que de 1980 para 2020, quer dizer, num período de 40 anos, você aumentou 2,5 vezes a proporção de médicos, sendo que o crescimento populacional, que é a linha roxa, diminuiu, tá? E você teve uma explosão do número de médicos, especialmente depois do final do governo Fernando Henrique Cardoso, início do governo Lula e governo Dilma, que incentivaram o programa Mais Médicos, incentivaram a criação de escolas de medicina particular. Então, você tem aqui na linha verde as vagas públicas de medicina e na linha vermelha as vagas privadas. E na linha azul a relação vagas privadas e vagas públicas. Vocês vejam que a partir do final do governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, houve uma explosão da formação de médicos, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 300 escolas de medicina, mais escolas de medicina que os Estados Unidos. Eu acho que a gente só não tem mais escolas de medicina que a Índia e que a China, sendo que a Índia e a China têm população de bilhões, e nós temos população de 230 milhões, mais ou menos. Então, assim, você tem na Índia e na China uma população 5 vezes maior que a do Brasil. E você tem lá, logicamente, mais faculdades de medicina. A previsão em 2024 é você formar 32 mil médicos. Existe uma previsão de que em 2025 nós vamos formar mais médicos do que técnicos de enfermagem, mais médicos que enfermeiros. Então, isso é uma coisa que está assim, uma desproporção totalmente absurda. Você formar 37 mil médicos num ano, tá? Com um detalhe, esses médicos ainda são mal distribuídos pelo país. Eu vou mostrar para vocês que a grande proporção dos médicos ele está concentrado nos grandes centros. Tá? A medicina, esses gráficos todos que eu estou mostrando, gente, são da pesquisa Demografia Médica, conduzida pelo CFM e pela Associação Paulista de Medicina, e está disponível no site do CFM. Tá? São todos dados dessa pesquisa Demografia Médica. A medicina se tornou uma profissão de jovens. Se vocês botarem uma linha de corte aqui aos 45 anos, que aí você falaria em geração Y, a maior parte dos médicos está na geração Y e na geração X. E a partir das gerações mais antigas, você vai diminuindo a proporção de médicos, né? E isso vai ser uma coisa muito importante, porque as pessoas da geração X, como eu, por exemplo, temos visões diferentes da vida, do trabalho, em relação às pessoas que estão chegando agora, os mais jovens, que estão chegando agora no mercado de trabalho. Tá? Até porque essas pessoas mais jovens, eles têm diferenças no relacionamento. O Pablo vive isso aí com certeza, que, por exemplo, a geração X foi formada com uma cabeça em que você tinha um chefe, um coordenador. Então, trabalhava-se com a questão da chefia, visava-se muito a segurança do trabalho, né? E hoje, o profissional da geração Y, ele já tem uma visão muito diferente do mercado de trabalho. Ele trabalha num sentido muito colaborativo, ele busca uma liderança, quer dizer, aquela pessoa que ele admira e que vai levar ele para frente junto
exatamente o que o Pablo falou, formar residente para o residente acrescentar, agregar e crescer com o serviço e fazer o serviço crescer. Até por isso, hoje se trabalha com o conceito de que a educação formal não é a única coisa importante para você ter uma boa empregabilidade ou uma boa trabalhabilidade. Você precisa ter, além dos conhecimentos, do saber teórico, você precisa ter habilidades, né, que é o saber fazer, e ter atitudes, ser o que você é. Não adianta, por exemplo, você ser um cara inteligentíssimo, super habilidoso e um cavalo para lidar com os colegas, uma pessoa arrogante, prepotente, distante, sozinha. Então, você tem que agregar muito as habilidades técnicas com as habilidades não técnicas. E isso antigamente não se falava. Isso está sendo um impacto grande, eu vejo isso como um fator de impacto grande entre as gerações, porque as gerações mais antigas, X para baixo, a gente sempre focou muito na habilidade técnica. O bom anestesista, o bom médico, é aquele cara que tinha uma grande habilidade técnica para fazer os procedimentos. Hoje, você já precisa agregar, e o mercado demanda que você tenha outras habilidades. Isso aqui é do Fórum Econômico Mundial, já até mudou, mas isso aqui também não chega de ser, não ser atual, mostra que o recurso humano, em uma época que nós estamos vivendo agora, de excesso de recurso humano, tá? E se você considerar uma formação técnica equânime, e isso eu sempre falo, que a SBA, os programas de residência, eles formam o profissional de uma forma muito regular. Ou seja, todo residente, quando sai da residência, eles mais ou menos têm uma boa formação. Lógico que você tem uns que são maravilhosos, outros que são ruins, mas a média do residente formado é muito boa. Tanto é que você não vê dificuldade para ele conseguir trabalho. E o grande diferencial vai vir nas habilidades não técnicas, que são essas habilidades de relacionamento, são as habilidades de resolução de problemas, são as habilidades cognitivas não técnicas que o profissional vai ter. Então, isso é muito importante valorizar para você ter uma boa empregabilidade a questão não técnica, né? Ainda mais no momento em que você está tendo um excesso de oferta de médicos. Você veja o seguinte, essa mesma pesquisa diz que a maioria dos médicos são especialistas. Hoje você forma muito pouco generalista, até porque a medicina cresceu, todo mundo há uma tendência grande à especialização e até à superespecialização. Quando eu fiz anestesia, a única diferença que havia assim, era a pessoa que fazia cirurgia cardíaca, né? É a única especialização, isso há 34 anos. Hoje você já tem outras especialidades. O colega que só faz neurocirurgia, que faz pediatria, anestesia regional, o que faz dor, o que faz... quer dizer, cresceu a formação do especialista. Tá? Das 55 especialidades cadastradas no Conselho Federal de Medicina, a anestesiologia é a quinta especialidade mais procurada pelos egressos das faculdades de medicina. Só pede para clínica médica, pediatria, cirurgia e ginecologia obstetrícia. E você tem aqui nesse gráfico a oferta de vagas de anestesiologia. Em 2010, que é a barra azul, você tinha 542 vagas de residência em anestesiologia. Em 2019, essa quase dobrou, 1.041 vagas de residência em anestesiologia. Isso, as pessoas às vezes criticam, tem dois lados.
Ah, a sociedade está formando especialistas demais, por isso está botando especialistas demais no mercado, e aí a competição fica muito grande. Ok, isso é verdade. Mas só que a gente precisa formar especialistas. O Brasil é um país grande, o Brasil é um país que não viveu ainda a interiorização do médico, a interiorização da economia como um todo. A interiorização da economia, você vai precisar de especialistas lá. O problema, eu vou mostrar aqui para vocês, é que nós temos uma concentração imensa de médicos nas grandes cidades, no litoral. E no interior você tem muito pouco médico. Então a gente precisa ter uma medicina de qualidade, a medicina de qualidade você precisa ter especialistas. A anestesiologia no Brasil, existem hoje cadastrados 3.800 residentes em anestesiologia no Brasil todos os anos. São formados no Brasil uma média de 1.000, quase 1.000 anestesistas todos os anos. Tá? Existem programas que têm locais que têm vaga sobrando, e existem locais que têm vaga faltando. E se a gente olhar esse gráfico aqui, a distribuição dos anestesistas no Brasil, nós temos aqui 25.484 especialistas, isso é especialista registrado no Conselho Federal de Medicina como anestesista. Vocês imaginam que deve ter uns outros milhares de anestesistas que não têm a formação completa de anestesia e que não são registrados como especialistas. E vocês veem que a grande proporção de especialistas está concentrada na região sudeste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? E menos no Nordeste, muito menos no Norte, Centro-Oeste muito disperso e na região Sul uma grande proporção. Então, você vê um vazio imenso no Brasil de especialistas. O problema é que nós não temos uma política de Estado para o médico, nem uma política de interiorização do médico. Então, você acaba concentrando muito médico na região dos grandes centros, que é onde todo mundo quer trabalhar, desenvolver as melhores técnicas, melhor rendimento, e pouca gente vai para o interior. E aqui esse gráfico mostra justamente isso. Por exemplo, na região sudeste, você tem uma proporção de 3,15 médicos por 1.000 habitantes. Né? Na região norte, você já tem uma proporção de 1,3 médicos por habitante. Olha a disparidade. Nordeste, 1,69, Sul, 2,68, Centro-Oeste, 2,74. Então, nós temos uma distribuição muito ruim dos médicos no Brasil. Né? Ainda mais que a gente considera que a formação do médico demora muito, né? 6 anos de graduação, 3 de especialidade, às vezes o cara vai fazer uma pós-especialização também. Então, assim, é muito difícil você colocar esse médico fora do grande centro, porque ele vem aqui para o hospital de vocês, vem para o Meridional Cariacica. O cara lá aprende as melhores técnicas, com os melhores materiais, com os melhores profissionais, e depois vai voltar para o interior para trabalhar com aparelhos antigos, sem como é que fala, de garantia de emprego, né? Dependendo muitas vezes de política. Então, assim, é muito difícil você interiorizar o médico. Ainda mais se a gente considerar que o médico também tem que estudar o tempo todo. A formação do médico não acaba na residência. A formação do médico vai pela vida toda. Né? Então, a pessoa tem que continuar estudando a vida toda, investindo em estudos. Então, é natural a pessoa querer ter um retorno e é natural que esse retorno ocorra nos melhores centros. E aí vai acontecer o quê? A competição muito grande. Então, nós estamos vendo que, do lado do recurso humano, nós temos um recurso humano de alta qualidade, muito bem formado, mas que está sendo formado em grande número e ficando concentrado nos grandes centros. Então, nós temos uma oferta de profissionais muito grande. Vamos ver agora o que está acontecendo com o mercado de trabalho. Vamos ver o outro lado da curva. A demanda. Existe demanda para esse tanto de médico que está sendo formado?
Não sei se existe. O Brasil ele tem um sistema de saúde. Só um instante, isso para, cara. Por que o cirurgião sempre liga para a gente na hora do que a gente não pode, cara? É uma Na coisa hora da assim. aula, né? É impressionante é impressionante papo. Mas vamos lá. O sistema de saúde do Brasil é um sistema que se divide em público e privado, né? Então, esses são os locais de trabalho para os médicos, ou na rede própria, ou a rede privada credenciada ao SUS, ou o sistema de saúde suplementar, ou o sistema de desembolso direto, que é aquele que a pessoa paga, né? São os locais que a gente trabalha. O que a gente vê hoje no Brasil é que o sistema público está falido, por N motivos. Subfinanciamento, o salário altíssimo, fuga dos profissionais, não se realiza concurso público há muito tempo. Os concursos públicos se realizam, são concursos públicos com remuneração indecente, né? Então, o que acontece? E você tem a chegada das OS, né, para suprir o que deveria ser feito pelo sistema público. Para o sistema público é interessante não ter estatutários e ser elitistas, porque ele não vai onerar a folha de aposentados no futuro. Então, a maior parte do médico hoje acaba trabalhando no sistema privado. Se você olhar esse gráfico aqui, a maior parte dos médicos trabalha ou tanto no emprego público quanto no privado, ou no emprego privado. Isoladamente no emprego público, que seria a parte azul do gráfico, você tem muito pouca gente hoje que só trabalha no emprego público. Até porque eu desconheço assim, uma forma você viver dignamente no emprego público, porque os salários estão assim baixíssimos e a condição de trabalho também muito ruim. Tá? Do lado da saúde suplementar, nós temos aí 47 milhões de beneficiários em assistência médica, que vai dar aí mais ou menos 23, 24% da população do Brasil que tem acesso à assistência médica por planos de saúde, a grande maioria deles planos coletivos empresariais. Uma parte planos de autogestão, medicina de grupos, cooperativas, como a Unimed, que é a grande cooperativa médica da saúde suplementar. A maior parte dos gastos em saúde no Brasil, eles são gastos privados. Na saúde suplementar, gasta-se 56% do total de gastos, quer dizer, mais do que os gastos públicos, né? Seja ele saúde suplementar ou gastos particulares. Tá? Então, aqui, a taxa de cobertura da saúde suplementar do Brasil é 25,29%. Isso aqui é um dado interessante, porque existe uma grande oportunidade de crescimento nessa taxa de cobertura. E depois que o governo liberou a entrada do capital estrangeiro no Brasil, que aí a gente teve logo o exemplo da UHG comprando a Amil, e agora a UHG já está querendo sair do Brasil, vender a Amil e não consegue vender, as empresas estão vendo nisso uma grande oportunidade de crescimento, porque você vê o seguinte, nos Estados Unidos, quase 80%, 90% da população é coberta por um seguro-saúde. O mercado de saúde americano é um mercado gigantesco. E eles estão vendo no Brasil essa oportunidade de aumento. Nós temos hoje no Brasil 723 operadoras em atividade, sendo que 697 com beneficiários. Isso aqui é um dado interessante, porque as operadoras vêm sofrendo uma redução no número delas, seja porque as grandes estão comprando as pequenas, seja porque algumas estão falindo, ou elas estão se unindo, como, por exemplo, a gente viu a grande união aí da Apvida com quem mesmo? Com a Notre Dame Intermédica.
com a Notre Dame Intermédica, que estão fazendo um mega conglomerado de operadores. Os grandes especialistas dizem que no Brasil você tem as grandes operadoras seriam Sul América, a rede Unimed, Notre Dame Intermédica e o HG. Sul América, o HG, Notre Dame Intermédica, a Apivida, e as outras estão crescendo. Então, assim, de 2011 para cá, olha o que tem acontecido com o número de operadoras, sendo que o número de leitos hospitalares não aumentou da mesma proporção. Então, eu não botei aqui o número de leitos hospitalares totais, um erro meu, mas assim, o número de leitos hospitalares está mais ou menos equilibrado. O que está havendo é uma concentração de leitos em grandes redes, esqueci da Redditor. Por exemplo, a Redditor hoje ela já tem 10 mil leitos hospitalares, só a Redditor. A Apivida, 7 mil, a DASA, 3.700, a Rede América, 2.700. Então, você está vendo uma concentração muito grande de redes hospitalares. E aí vem um outro conceito que é muito importante para a gente, que é a questão da previsibilidade. Quanto menor for a sinistralidade da operadora, maior vai ser o lucro dela, certo? E quanto menor for a despesa administrativa da operadora, também maior vai ser o lucro dela. Então, as operadoras estão fazendo o quê? Formando grandes grupos hospitalares, reduzindo o número de operadores para poder controlar a sinistralidade. Como é que elas controlam isso? Verticalizando o atendimento. Quer dizer, ao invés da pessoa procurar por aí fora, solto, onde vai se atender, ela se atende numa estrutura verticalizada, onde a operadora ou o grupo hospitalar consegue controlar o custo de forma mais eficiente, tá certo? E se você tem, por exemplo, uma Apivida que tem uma rede administrativa de 100 pessoas, você tem a Notre Dame que tem uma outra rede administrativa de 100 pessoas, as duas se juntam, elas não precisam de 200 pessoas, elas vão precisar de 120 pessoas, porque tudo hoje é feito por computador. Então, o que acontece? Elas conseguem diminuir a sinistralidade com a verticalização e conseguem diminuir a despesa administrativa com a união das operações. O que isso gera? Gera menos mercado de trabalho para o médico. Porque se antes eu atendia em 10 hospitais, agora eles vão direcionar os clientes dele para uma rede verticalizada. E aí o que vai acontecer? Naquela rede verticalizada, eu vou ter menos profissionais fazendo o serviço que antes era feito de forma distribuída. E aí vocês estão vendo que o mercado de trabalho está sofrendo uma concentração. E quando o mercado de trabalho sofre uma concentração, você tem uma diminuição do número de postos de trabalho, você tem uma diminuição da remuneração, porque você vai passar a ter a tua remuneração ligada diretamente ao acordo que você fizer com o gestor de onde você trabalha, tá certo? E nós temos agora o terceiro problema que está acontecendo no mercado de trabalho, a mudança do modelo de remuneração. Qual é essa mudança do modelo de remuneração? É do fee for service para o fee for value. O que é isso? Hoje o médico trabalha e ganha por procedimento que ele faz. Quanto mais procedimentos ele faz, mais ele gera códigos e mais ele ganha. Se é assim no Brasil, nos Estados Unidos, e assim a gente consegue ganhar mais dinheiro. Essa é a ótica da doença. Tá? Só que o mercado, o sistema, está querendo olhar agora a ótica da saúde, quer dizer, você assim agregar valor, métricas de valor ao teu atendimento e com essas métricas de valor você remunerar o profissional. Então, o profissional que faz 10 colicistectomias sem complicação, com boa performance, né? Vai usar lá as métricas adequadas, vai ganhar mais em tese que o sujeito que faz com menor qualidade, ou num lugar com menor qualidade. Tá certo? Então, nós vamos ver a primazia do valor de mercado, do valor do seu trabalho.
E isso, para a gente, também vai ser importante, porque o anestesista ele tem que passar a ver o seu trabalho, agregar cada vez mais valor ao seu trabalho. O anestesista não pode ser só mais aquele técnico que fica dentro do centro cirúrgico fazendo anestesia no paciente, porque só isso não gera impacto na cadeia de valor do atendimento. A gente tem que se envolver em todas as fases do atendimento do paciente, desde o pré até o pós-operatório. Então, você, por exemplo, eu sei que vocês fazem ambulatório pré-anestesia. Então, você pega um doente com anemia, você otimiza a anemia do paciente para fazer a cirurgia, aí o paciente vai ter um pré-operatório melhor, menos transfusão de sangue, menos inflamação, menos internação, melhor recuperação, e aí você vai ter uma melhor condição do paciente, e aí você vai poder tabular isso para oferecer uma melhor remuneração para o teu profissional, tratar a dor pós-operatória do paciente para ele se recuperar mais cedo. Então, a função do anestesista no sistema é muito importante, desde que ele se envolva no cuidado pré-operatório como um todo, gerando valor para o seu atendimento. E aí você vai ter aqueles programas pré-operativos, quer dizer, não é só isso, é você realmente se envolver no atendimento clínico do paciente, pré, peri e pós-operatório, para você gerar valor. E aí você vai ter uma melhor performance e uma possibilidade de melhor remuneração. Isso ainda está muito incipiente no Brasil, aliás, no mundo mesmo está muito incipiente ainda, porque você tem muitos fatores que envolvem a atividade médica que não se conseguiu ainda estabelecer métricas, mas já existem para determinados procedimentos, para determinadas situações, uma formação de uma mentalidade de remuneração por valor. E aí você vai sair dessa questão do modelo focado em volumes e procedimentos. Até porque a saúde pública está sofrendo um grande ataque. E o grande ataque é o seguinte: o envelhecimento da população, que está aumentando demais a idade média da população, e isso gera mais morbidade, mais comorbidade, mais custo para os planos de saúde. Você tem um custo da medicina elevado, quer dizer, a incorporação de novas tecnologias, cada vez aumentando mais o custo da medicina, e ninguém se aceita não ser cuidado com o que há de melhor. Nós temos um grande problema, que é o desperdício na saúde. Tá? Desperdício pode ser desperdício de tempo, de burocracia, por exemplo, mede-se até o desperdício do tempo que você anda no hospital para realizar as suas tarefas, material que não é utilizado, desperdício para diagnóstico, desperdício para tratamento. Hoje o desperdício corresponde a cerca de 20% do gasto em saúde. Então, se você diminuir tudo isso, né, oferecendo uma remuneração à pessoa em que ela acrescente valor ao atendimento, diminua o custo, e aí ela melhoraria a remuneração dela. Isso é inexorável para o futuro. Não vou pegar isso, estou com 56 anos, não vou pegar isso, vou pegar a transformação. Mas os mais novos, com certeza, vão pegar a remuneração baseada em valor. Tá? Esses aqui são listados os principais problemas de saúde no mundo, o que mais está afetando a saúde no mundo. Envelhecimento da população, crescimento de doenças crônicas não transmissíveis e a incorporação de novas tecnologias. Então, dentro daquele conceito que eu falei de gerar valor em saúde, o médico anestesista ele precisa se envolver nisso aqui tudo. Cuidado pré-operatório, terapia intensiva, dor, medicina paliativa, gestão, além dos próprios cuidados anestésicos e dos cuidados clínicos. Tá? Se você não tiver uma formação em gestão básica que seja, você não vai entender o que é valor em saúde. Às vezes, uma decisão que você toma
que você poderia chegar ao mesmo resultado com uma outra decisão a um custo mais baixo. Então, assim, a gente não tem que achar que assim, o Sugamadex é a solução de todos os problemas da medicina. Não, porque se você usar o Sugamadex em todos os pacientes, você pode elevar o custo da medicina a um ponto em que você vai ser vítima do próprio custo elevado da medicina. Porque, como nós somos uma profissão em grande oferta, eles vão reduzir a nossa remuneração. Então, por que não investir em todo mundo usar o TOF e fazer o uso racional, por exemplo, das técnicas de reversão do bloqueio neuromuscular? Entenderam? Então, assim, isso são pensamentos que nós temos que ter como gestores, não é para oferecer um excelente cuidado ao paciente, tá? A um custo menor. Isso é valor. Valor é o melhor atendimento, você agregar o melhor atendimento ao menor custo e com pertinência, né? Quer dizer, aquilo realmente é necessário fazer, tá? Então, continuando aqui, vamos passar para as formas de trabalho. Então, nós vimos aqui que na lei da oferta e procura, o médico está numa situação muito desfavorável, né? Nós estamos com excesso de oferta e com uma demanda reduzida, uma demanda cada vez mais reduzida, que está jogando o nosso trabalho para baixo, para a remuneração para baixo. A forma que a gente tem de vencer isso é a gente se unir. Porque trabalhando unido, a gente consegue sentar, negociar, conversar com as pessoas. Se a gente continuar trabalhando de forma isolada, a gente não tem valor nenhum, vamos ser engolidos assim, num segundo, por quem quer que seja. Então, nós temos no trabalho, assim, fazendo uma divisão grosseira, setor privado, o trabalho em cooperativas, em grupos, empresas de saúde ou autônomo, fazendo atividade essencial de ensino ou gestão. E no setor público, você tem o concurso público, em que você pode ser estatutário ou seletista, e hoje você tem muito prestador de serviço no setor público, seja através das OS, seja através dos contratos diretos. Por exemplo, no Espírito Santo, vocês têm o contrato da cooperativa com os hospitais públicos. Tá? É uma forma de contratualização do trabalho do médico. A gente não pode esquecer que a gente está sofrendo grandes ameaças, tá certo? A gente não pode esquecer que em toda negociação que a gente for fazer, toda vez que a gente for pensar no trabalho, tem que pensar no problema da verticalização, na mudança do modelo de remuneração e da competição imensa que está acontecendo. Você vê o seguinte, fala-se muito da competição com a geração mais nova, que a geração mais nova tem menos compromisso com o pensamento a longo prazo, que eles têm uma visão mais imediatista, que eles têm uma mobilidade muito grande no trabalho dele, que eles não se fixam no trabalho. Isso é uma mentalidade que a gente tem que viver e saber superar isso. E a forma de superar é oferecer vantagens para ele ficar com a gente. Não são vantagens financeiras. Nem tudo se resume a dinheiro, tá certo? Não vamos pensar que se você oferecer uma oportunidade de carreira, desenvolvimento técnico-científico, um local de trabalho saudável, entendeu? Nós vamos falar no CISO, no Simpósio de Saúde Ocupacional em agosto, sobre um conceito muito atual que a gente pode trazer para a medicina, que é o do Chief Happiness Officer. É o profissional que vai trabalhar no grupo de vocês promovendo a felicidade e o bem-estar. Não é aquela coisa utópica, todo mundo chegar alegrinho. Não, é assim, é você ter formas de dentro da sua unidade de trabalho, você ter um ambiente saudável e positivo. E aí a pessoa vai se sentir parte de alguma coisa. Para o homem é muito importante o pertencimento, a sensação do pertencimento, né? De saber que ele está num lugar onde ele é querido, necessário, né? E que ele tem a oportunidade de mostrar o melhor
dele mesmo. Todo mundo quer mostrar o melhor de si. A forma mais comum hoje de trabalho, no Brasil todo, que está crescendo cada vez mais, é o cooperativismo. O cooperativismo, realmente, eu não sou cooperativado no Rio de Janeiro, entendeu? Mas é por uma questão comercial, entendeu? Mas eu sou apologista do cooperativismo, porque na cooperativa, um sócio é igual a um voto. Você é dono da cooperativa, você tem oportunidade de sentar na cooperativa, na assembleia, e discutir, expor sua opinião e colocar ela em votação. Tá? E a força representativa da cooperativa é muito grande. Você vê aí pelo Brasil, você vê aí mesmo no Espírito Santo, que é um exemplo clássico de uma cooperativa forte, representativa, que ela consegue defender os médicos e consegue sobreviver aos ataques constantes que o mercado está contra o médico. Você vê o seguinte, o próprio CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tem agido contra diversas cooperativas no Brasil, tá? Para evitar cartel, para evitar para promover a concorrência. Tá certo? Então, assim, isso é importante porque a concorrência sempre é importante, mas também é importante você estar unido com os colegas com quem você trabalha, tá certo? Então, assim, a cooperativa do Rio de Janeiro, que sempre foi uma cooperativa fraca, está crescendo muito agora. E na cooperativa você pode fazer trabalho no sistema privado, no sistema público. Por exemplo, a cooperativa do Rio não tem interesse em fazer contrato com um serviço público. Então, o Brasil são 1000 Brasis. Então, não existe uma fórmula que você vá conseguir botar para o Brasil inteiro. Então, os princípios do cooperativismo: adesão livre e voluntária, gestão democrática, todo mundo participa economicamente da cooperativa, né? Ganha proporcionalmente ao que produz para a cooperativa, tá certo? A cooperativa não visa lucro, isso é muito importante, ela tem excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação vai ser reinvestido ou na própria cooperativa ou vai ser compartilhado entre os membros da cooperativa. Então, assim, é uma forma muito bacana e vantajosa de você trabalhar. Você vê, eu trouxe um exemplo agora recente, que a cooperativa do Ceará conseguiu colocar anestesista em todo o procedimento de endoscopia. Aumentando o número de postos de trabalho para o médico, vai aumentar a receita dos médicos no Ceará e vai aumentar a segurança dos pacientes, vai aumentar a qualidade do atendimento para os pacientes. Ao passo que a cooperativa da Bahia foi multada ou investigada pelo CAD por conta de ações anticoncorrenciais, que seria uma cooperativa só. Então, assim, nós estamos sujeitos às leis do mercado. Não penso que a gente é médico, a gente está fora da lei do mercado. Tá certo? O empregado CLT, isso aqui é raridade hoje. Isso aí o médico não trabalha, mas ninguém contrata mais médico CLT. Muito difícil. Porque o médico CLT, quer dizer, como qualquer empregado CLT, ele tem vantagens demais, né? Carteira de trabalho, jornada de trabalho, isso na visão do empregador. Então, o custo do empregado para o CLT é muito alto. E o salário do médico já é um salário mais alto. Então, o que acontece? Ocorreu o fenômeno da pejotização do médico. Hoje, todo médico, de forma geral, é contratado através de uma PJ. O médico não tem uma PJ, dificilmente ele vai conseguir trabalho. Ele trabalha como um seletista. Tem aqui, pessoalidade, que aqui, isso aqui são as características do trabalhador por CLT. Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação. É ele que tem que ir no horário que é estabelecido, ele é remunerado pelo trabalho e ele tem um chefe. Então, isso caracteriza uma relação patrão-empregado. Só que essa relação patrão-empregado hoje foi subvertida pela contratação através de uma PJ. E se o médico não aceita ser contratado por uma PJ, dificilmente ele vai ter postos de trabalho. Tá? Os grupos privados, eles são também eles são parecidos com a cooperativa no sentido da oferta de serviço, só que eles visam o lucro.
O grupo privado tem um dono e ele visa o lucro. Tá? Você vai trabalhar como sócio, como prestador de serviço ou como empregado. E esses grupos privados, hoje, os grandes exemplos que a gente tem são os de São Paulo. Agora, não pensem vocês que eles estão numa situação cômoda, não. Porque eu participo de grupos de discussão, eles estão numa situação extremamente incômoda por causa da falta de contratualização do trabalho deles. O pessoal de São Paulo fala que eles estão trabalhando um mês para poder garantir o próximo, porque a concorrência é tão grande que se você não entrega o combinado, ou além do combinado, o gestor do hospital troca o teu grupo para outro grupo, né, assim, tranquilamente. Tá? E normalmente eles remuneram o profissional por dia de trabalho. Não importa quantas cirurgias você faça, você vai receber lá um X no teu dia de trabalho pelo teu plantão. Então, assim, é uma outra forma de trabalho, entendeu? É uma outra forma de trabalho. Agora, uma coisa que está acontecendo no Brasil é que nós já temos notícias que da expansão de grupos privados, até da capitalização de grupos privados para formar megas grupos que vão invadir áreas no Brasil para vender serviço para as redes hospitalares. Porque isso para a rede hospitalar é vantagem. Ao invés dela pagar por um serviço, ela paga por um pool de médico com atendimento. Tá? E, por fim, esse ser em extinção, esse dinossauro, que é o freelancer, o autônomo. Uma pessoa que trabalha por conta própria, que depende da rede de cirurgiões, do vínculo privado. É o meu caso aqui, Paulo. Dessa cirurgiã que está me ligando, ela deve estar em dócil, porque ela já me ligou há 50 minutos e eu não liguei de volta para ela. Entendeu? Deve estar tendo uma cólica com um filho agora. Você tem independência, você trabalha por conta própria, o serviço pode até ganhar mais. Mas, assim, tua vida é a vida da escravidão eterna. Essas são as formas de trabalho. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é ter a exata noção do que está acontecendo com a gente. Um mercado com excesso de formação, com excesso de profissionais, profissionais bem qualificados e de alto valor, mas em excesso, concentrado em grandes cidades, para uma demanda que está cada vez mais reprimida, que com a verticalização e a fusão está diminuindo muito o número de postos de trabalho para o médico independente acabou, então que você tem que, a melhor coisa que tem que fazer é se agregar a um serviço, uma instituição, onde você possa ter a proteção dos seus colegas para poder continuar trabalhando. Então, Pablo, era isso que eu tinha que dizer. Desculpe aí se eu demorei. Estou à disposição aí para quem quiser falar. Agradeço. Eu acho que vou pedir para os colegas aí abrirem as câmeras. Eu acho que eles têm mais perguntas do que eu. Eu acho que nem vou precisar estimular. Se alguém quiser só levantar a mão ou abrir o microfone, por favor. Eduardo. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar? Por favor, Eduardo é nosso R1 aqui. Ei, Mauro, meu nome é Eduardo, eu sou R1 do serviço do Hospital Regional aqui em Cariacica. E depois da bastante aula aí em gestão, qualidade de saúde, eu sempre tive uma dúvida que não sei se você poderia me ajudar e tudo mais, mas é que em relação a essa forma de trabalho, né, principalmente pela gente, que é da parte da anestesiologia, e além de nós também alguns outros médicos, sim, a maioria, né, que é sobre essa forma de plantões e tudo mais, com essa diminuição de contratos CLT, concursos públicos, a gente acaba que fica refém dos plantões, né? E devido a essa pejotização do médico, hoje em dia, que tem acontecido muito também, muitas vezes os valores não acompanham a inflação e acaba diminuindo também o poder de compra do médico, né? Sobre muitas coisas, como era antigamente, ainda mais essa crescente formação de médicos, né? Recentemente. Tem algum órgão, algum tipo de meio que, por exemplo, fiscaliza isso tudo?
para que não possa acontecer essa desvalorização da medicina, como o futuro indica que talvez venha a acontecer? Alguma coisa do tipo assim que você poderia me explicar e tudo mais? Posso sim. Ô, Eduardo, você está vendo aqui esse slide agora? Tô sim. Tá vendo? Você vê o seguinte, isso aqui também é do CFM. Ao Aham. longo do tempo, o médico vem perdendo o poder aquisitivo dele. Tá? Aqui você vê o seguinte, eles compararam 2014 com 2019. O médico, em 2019, ele tem que ter muito mais postos de trabalho para manter a mesma renda. E ele tem que trabalhar muito mais horas que ele trabalhava para manter a mesma renda. Está vendo aqui os gráficos? Sim, Então, sim. assim, isso é uma coisa que não tem retorno. As pessoas, até vocês mais novos, falam assim, que a sociedade não faz nada para proteger a gente. E cobra das sociedades médicas, Sociedade de Anestesia do Espírito Santo, Sociedade Brasileira de Anestesia, uma ação. Só que eu vou dizer para você, a gente pode defender o médico na questão técnica, ética. A questão financeira ultrapassa a capacidade de ação da sociedade, até por conta de uma questão estatutária das sociedades, tá certo? A gente, lógico, faz uma defesa quando acontece alguma coisa antiética, mas isso tem que ser feito, na verdade, através do Conselho Regional de Medicina. Quando você se sentir aviltado na tua remuneração, ou na tua liberdade de trabalho, ou qualquer coisa que te avilte, lógico que você vai ter sempre a sociedade médica para te apoiar, entendeu? A tua sociedade é forte, a SAES é forte, a SBA é forte, mas isso é feito através essa defesa é feita através do Conselho Regional de Medicina. E tem que ter uma outra coisa também. O médico hoje assim, eu estou falando de uma forma crua, não está escrito em lugar nenhum, mas acabou aquela visão romântica do médico, entendeu? Isso, sem brincadeira, cara, não existe mais. É negociação comercial, entendeu? Você faz negociação comercial. E aí você tem que melhorar o teu produto. E o que é teu produto? É a tua entrega. É a tua entrega para a instituição e para o paciente. Você quantificar essa tua entrega para você sentar numa mesa de negociação e poder ter alguma vantagem competitiva. Entendeu? Porque Aham. igual você, Eduardo, tem um monte. Com 500 mil médicos no Brasil, 26 mil anestesistas, entendeu? Tem um monte. Entendeu? Então, assim, é duro falar, eu até peço perdão ao Paulo, mas eu estou dando uma visão realística Eu acho que do, esse do é o objetivo. mercado. Exatamente. Estou Acho que dando uma esse visão realista, entendeu? A visão realista do mercado. Você não existe mais esse romantismo de que eu sou médico, doutor. Rapaz, você é tratado numa mesa de negociação como um vendedor, um fornecedor de serviço. Agora, o que é triste na medicina? Nada acontece no hospital sem um médico. Porém, o médico se tornou um coadjuvante na estrutura, entendeu? Então, assim, não tem atitudes antiéticas, anticoncorrenciais, isso você vai defender através de ações no Conselho Regional de Medicina, que é quem é a autarquia que pode te defender. A sociedade pode te apoiar, mas não te defender. Até porque a sociedade já foi multada por isso também. O CAD já multou a SBA por dizer que a SBA estimulava o tabelamento do serviço médico, entendeu? Então, assim, o médico hoje, cara, ele responde até no Código de Defesa do Consumidor, Eduardo. Entendeu? Se o consumidor achar que
assim, a relação de consumo não foi favorável, ele pode processar também. Entendi. Entendeu? Obrigadão aí pela dúvida. Obrigado mesmo. Mais algum comentário aí? Eu queria pedir que os que não estiverem de pijama, que ligassem suas câmeras, né, Mauro? Agora, eu já vou te estimular aqui alguma coisa que... Tá, e o que podemos fazer para melhorar esse quadro, na sua opinião? Porque como nos diferenciarmos do mercado? Ô, Pablo, assim, eu só vejo uma forma de você melhorar a posição no mercado. É você trabalhando unido, entendeu? Agregando valor ao teu trabalho, entendeu? Aquela cadeia de valor do cuidado do paciente, mostrando isso para a tua instituição, o trabalho diferenciado que você faz, entendeu? E o quanto do teu trabalho é importante para a instituição onde você trabalha e trabalhando, o que eu estou falando, da forma unida, entendeu? Seja cooperativa, seja um grupo ou uma empresa, mas com aquele coisa não pensando no retorno financeiro. Tá? O retorno financeiro, lógico, é o nosso objetivo, óbvio, de qualquer organização, qualquer empresa, mas pensando no paciente, pensando na melhor assistência, no melhor cuidado, né? Quer dizer, a centralidade do paciente no centro do atendimento e promovendo as melhores práticas, entendeu? Sair do centro cirúrgico, entendeu? Botar a cara no hospital mesmo, no pré, no peri e no pós-operatório. Ocupar postos, entendeu? É o que a gente pode fazer, Pablo. A situação do médico está muito ruim, do anestesista está sob ameaça. Entendeu? Eu acho que você falou uma coisa muito importante aí, que é exatamente ocupar os postos. Nós perdemos a terapia intensiva algumas décadas atrás, porque o anestesista percebeu que ficar dentro da sala operatória era mais vantajoso financeiramente. E agora nós não imaginávamos, né, essa evolução aí dessa oferta de médicos, né? Eu acredito que ocupar as nossas unidades, né, de pós-operatório, o modelo europeu é muito interessante, que as UTIs de anestesia, onde os pacientes cirúrgicos ficam na mão de quem começa o trabalho, né? Acho que é uma visão que a gente tem que estar discutindo aí nessa formação dos jovens, que é entender que ele pode fazer parte também, diferença no pós-operatório, né? E expandir para as áreas de atuação. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, alguns minutinhos, sobre as áreas de atuação que nós agora estamos desenvolvendo junto à sociedade, que além da anestesiologia, por si só, a dor, né? E algumas outras subespecialidades que estão se agregando à anestesia. Isso tem sido muito importante, que assim, a SBA está tomando algumas medidas que são muito importantes para a formação do anestesista. Né? Por exemplo, existe o projeto de você ter o 4º ano de residência, a residência transformar em 4º ano, e você ter uma especialização em dor e medicina paliativa também. A gente não pode esquecer a medicina paliativa, que também é uma área de atuação muito importante do médico anestesista. Então, assim, foi um slide que eu botei aqui, que eu acho que a gente não pode assim, focalizar só na nossa atividade fim, que seria anestesia. A formação do colega, do médico, ela tem que ser o mais ampla possível. Lógico que no limite da atuação dele, ele vai passar para o especialista, mas você focar na dor, por exemplo, que a dor é uma área que está crescendo demais. A dor com medicina intervencionista da dor está crescendo enormemente. Muito anestesista está largando a anestesia para fazer medicina de dor intervencionista. Você tem muitos colegas trabalhando com medicina paliativa, além da anestesia. E isso foi muito importante na COVID,
Quem viveu a tragédia que foi a Covid, com a diminuição dos postos de trabalho, com a diminuição das cirurgias eletivas, parada praticamente de cirurgia eletiva, muita gente teve que se reinventar. E muito anestesista, isso no mundo todo, é discutido no mundo todo, tem N artigos publicados, falando que o anestesista teve que voltar para as enfermarias, o anestesista teve que voltar para a terapia intensiva, o anestesista teve que voltar para a emergência para poder sobreviver financeiramente. Então, assim, o anestesista ele tem que sair daquela visão focada do administrar anestesia no centro cirúrgico e se transformar no que hoje a especialidade tem que ser, que é a medicina perioperatória. Entendeu? O futuro da medicina, da anestesia, é deixar de ser serviço de anestesia. Antigamente, nós temos aqui a honrosa presença do professor Seta, professor titular de anestesia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, meu amigo, ex-presidente da SBA. No tempo dele, era serviço de anestesia e gasoterapia. Depois virou serviço de anestesia e dor. E o futuro é serviço de medicina perioperatória. Entendeu? Você, Eduardo, e os colegas aqui, vocês têm que botar isso na cabeça. Vocês não estão, apesar do programa de vocês ser um programa de residência médica, se vocês focarem a residência de vocês só em anestesia, o futuro de vocês vai ser menor do que poderia ser se vocês tiverem uma visão ampla do que vocês fazem. Entendeu? É o pré-operatório, o perioperatório e o pós-operatório. Não existe mais aquele médico como eu, talvez o Pablo, César, não gosto de paciente, aí não vou atender paciente. Hoje, eu atendo paciente para caramba. Todo dia me liga N pacientes que eu vou anestesiar, no mínimo para orientar os pacientes. Entendeu? Hoje, a obrigação de otimizar o paciente para o cirurgião, para a cirurgia, é praticamente nossa. Entendeu? Cuidar do paciente depois também, ver se o paciente ficou bem, entendeu? Intervir no paciente no futuro. Então, assim, a anestesia é muito mais, muito mais do que a anestesia propriamente dita. Eu recomendo, Pablo, que aquela referência que eu botei que todos leiam aquele artigo, que aquilo é muito importante. Geração de valor para anestesia. Onde a gente pode gerar valor para anestesia. Entendeu? Eu acho que essa que vai fazer a diferença, que é estarmos preparados para esse movimento, né, de grandes grupos. Eu fiquei surpreso quando eu soube que o Takaoka se juntou com o GAAP. Agora devem ter passado de 1.000 anestesistas, né? Mas, Pablo, vou falar uma coisa para você. Isso é uma coisa, assim, eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Zero. Mas, assim, no núcleo de gestão, que a gente discute isso, e participa o Falcão e o Guinter, isso já é discutido há muito tempo. Todo mundo sabia que ia haver fusões, entendeu? Eles mesmos já estavam discutindo entre eles essas fusões, entendeu? A gente não sabia quem ia se fundir com quem, entendeu? Porque, assim, é a forma de sobreviver. Entendeu? Se o GAAP, eu imagino, se o GAAP não se junta ao Takaoka, por exemplo, ou ao SMA, que fosse que seja, eles iam estar numa posição estratégica muito ruim. É a mesma questão que está acontecendo com as operadoras. Todas as operadoras estão procurando verticalizar, fundindo ou comprando outros. Entendeu? Então, assim, até você na tua instituição, eu não sei qual é a posição de vocês aí, tem que pensar estrategicamente nisso. Todo mundo tem que pensar estrategicamente nisso. E se o GAAP se juntou com o Takaoka, foi um movimento estratégico para a sobrevivência do GAAP. Certo.
Para os meninos que não sabem, são dois grandes grupos de anestesiologia de São Paulo que prestam serviço a hospitais de primeiríssima linha e que agora provavelmente já passaram de 1.000 anestesistas nesse grande conglomerado. É maior que Com muita certeza. sociedade estadual, né? Não, maior, só não é maior que as grandes, Rio, Minas. Uhum. E agora, isso vai ser, isso vai, e vou dizer um negócio para você. Não se expande se eles não expandirem agora para fora do estado de São Paulo. Com certeza. É Não isso se aí. expande. Pablo. Entendeu? Pode falar, Daniel. Bom, primeiro, só para falar que eu tô sem webcam aí, quebrou. Estou no meu computador de mesa, então não estou de pijama, né? Tô com uma roupa normal aqui. Mas eu gostaria de parabenizar a primeira aula do Dr. Mauro, agradecer, né? Eu acho que é um assunto importante para nós, tanto para nós que estamos começando, né? Eu e o Eduardo, no caso aí dos R1s, quanto para a Letícia e para a Vitória, que já estão quase entrando aí no mercado de trabalho da anestesia. A minha dúvida é quanto ao modelo de remuneração, né? Que o Fee for Service, que é o mais aplicado hoje, e o Fee for Value, se ele já tem algum local no Brasil, ou se tem alguma operadora já no Brasil que utiliza, ou isso ainda é muito experimental, é muito teórico. Não, isso já existe. Por exemplo, em Minas Gerais, a própria Unimed BH, ela já tem métricas de valor para os cooperados, para remunerar os cooperados. Já tem hospitais, eu não sei dizer ao certo, Mater Dei, que já estão fazendo métricas de valor. Porque se você for estudar as formas de remuneração baseada em valor, tem várias formas de remuneração. Pacote, bundle, tem várias formas de remuneração. Aí você pega procedimentos você vai ver a prevalência do procedimento, por exemplo, procedimentos de baixo risco com alta prevalência, colecistectomia laparoscópica, isso vira pacote. Apendicectomia vira pacote, entendeu? Então, tem várias formas de captação. Agora, já existem. Agora, mesmo nos Estados Unidos, ô Daniel, a maior parte do rendimento ainda é o fee for service. Só que a questão é você achar métricas adequadas para a remuneração baseada em valor. Nesse estudo, esse estudo até da ANS que eu mostrei para vocês, que também está na aula, que vocês podem buscar, Guia de Remuneração Baseada em Valor, da ANS, ele fala que na maioria das instituições você vai ter um modelo misto de remuneração baseado em valor. Numa mesma instituição, diversas formas de remuneração. Isso que cria um problema logístico de você conseguir, para determinado procedimento, bundle para outro procedimento, pacote. Então, isso cria uma questão administrativa, um quebra-cabeça que não se resolveu ainda, entendeu? Entendi. Já existe incipiente, mas isso é o futuro, entendeu? Porque a remuneração por serviço, o fee for service, vai levar ou aumento de custo exagerado, entendeu? E, assim, uma coisa vocês têm que botar na cabeça, principalmente para as pessoas mais novas, não nos interessa levar o custo da medicina a um valor exorbitante que cause a falência de quem traz o trabalho para a gente, que são as operadoras. Com certeza. Está entendendo? Com certeza. Você não tem que achar, você não tem que botar o topete lá em cima. Entendeu? Foi o que eu falei do negócio do Sugamadex. Entendeu? Talvez, se eu usar o TOF, que é um aparelho que eu vou comprar uma vez, vou usar centenas de anos, centenas de pacientes, eu não vou precisar usar o Sugamadex em todo mundo. E aí eu vou poder mostrar para o gestor, pô, economizei aqui tantos dinheiros. Com esse tanto dinheiro que eu economizei para o hospital, que o hospital lucra mais com o Sugamadex. Não, nem sempre. Entendeu? Nem sempre. Mas com esses tantos dinheiro que eu economizei, eu posso negociar uma melhor remuneração, eu posso negociar um aparelho novo que eu queira, entendeu? Então, não adianta esse negócio assim, eu sou um profissional independente, eu abro quantas ampolas eu quiser.
Entendeu? Por exemplo, vou Entendi. contar um caso. Eu fiz uma anestesia com. Tem uma menina mais nova, minha amiga que me acompanha, que ela é da cabeça que tudo pode. Fiz uma anestesia com ela essa semana, que durou pouco tempo, uma anestesia de mama. Tinha feito 50 miligramas de rocurona e vou reverter com Sugamadex. Aí ela falou: não, doutor Mauro, a gente tem que reverter com 4 miligramas por quilo de Sugamadex. Eu falei: não. Vamos pegar o TOF. Vamos usar o TOF. Aí eu peguei o TOF, fiz 200 miligramas de Gamadex, esperei um pouquinho. A paciente fez reversão completa, medida pelo TOF. Então, eu estou certo, no sentido de que eu fiz uma coisa clinicamente adequada e economizei uma ampola de Sugamadex que ela já teria aberto. Você está entendendo? Que o convênio Sim. pode glosar e o hospital tem que assumir o custo do Sugamadex. Você usou. E isso vale para tudo. Vale para seringa, vale para tudo. Entendeu? Sim, concordo plenamente. Com certeza. Esse é o ponto, né? Eu sempre falo aqui, ó, use, mas use para quem precisa, para não faltar. Então, Exatamente. Racionalmente. Racionalmente. Seria um tiro no próprio pé, né? Acaba encarecendo toda a cadeia de serviço, né? Sim. Por isso que, olha só, Daniel, por isso que na fórmula do valor, a fórmula do valor clássica, que foi a fórmula que o Michael Porter desenhou, valor é igual custo sobre qualidade. Mais ou menos isso. Só que você, depois da vida, botar na fórmula pertinência. O que é pertinência? Aquilo é adequado de eu fazer? É você fazer o melhor ao menor custo que seja necessário fazer. Você está entendendo? Sim. Então, a gente não pode esquecer essa questão da pertinência. É assim, está assim, escrito lá na Bíblia, São Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Você está entendendo? Nem tudo é conveniente fazer. Apesar de eu poder fazer. Eu não preciso usar bis em todo mundo. Por exemplo, um sensor de bis custa R$ 1.000 e tantos reais. Eu já vi pessoas usando no início bis para colonoscopia. Uma coisa absolutamente irracional. Eu botar um sensor de bis numa colonoscopia. Ah, não, mas tem. Eu posso usar? Tudo posso, mas nem tudo me convém, porra. Você está entendendo? Exato, boa. show de bola. Obrigado, Mauro. Não, obrigado a você. Paulo, como é que eu entro aí para dar um pitaco? Doutor Aí, Otto, professor muito obrigado. Celta. Seja bem-vindo. As portas estão sempre abertas, porque a voz da experiência faz muita falta também para essa turma aqui. Nada de Exatamente. experiência, só cabelo branco. Eu queria iniciar parabenizando esse ilustre amigo, querido de tantas décadas. Ninguém melhor do que ele para falar em mercado de trabalho. Parabéns a você por esse conhecimento. Obrigado, Celta. E essa divulgação correta que você faz. Mas a gente olhando lá para o passado, nós podemos lembrar que em 1980, o Rio de Janeiro passou a ser o campeão de cobrança direta dos pacientes. E isso, para a gente, realmente foi um sucesso, uma tranquilidade, e nós dominávamos todo o mercado de trabalho. Não submetíamos a ninguém. Na última década, precisamente de uns 8 anos para cá, com a turma mais nova, eles passaram a não respeitar as tabelas de honorários da anestesia. Enquanto nós, mais velhos, mais antigos, mais experientes, a gente cobrava sempre dentro da tabela para que o convênio remunerasse o doente no seu total. À medida que eles saíram dessa linha e passaram a cobrar 2, 3, 4, 10 vezes da tabela, ou como se fosse um particular, realmente os convênios se voltaram contra a gente. E isso eu acho que não vai ter mais solução. Isso vai ser uma guerra insana
e nós vamos acabar perdendo. Eu sempre achei que nós, sociedade, temos que estar muito presentes com os mais novos, principalmente na formação, nesse quesito remuneração, porque senão nós voltaremos a ser empregados dessas instituições. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a vocês. Obrigado, Ceta. Muito obrigado pela consideração, tá certo, e pela sua presença. Muito obrigado a vocês. Mais alguma consideração